Fala, ousados e ousadas, estamos aqui para falar um pouco mais sobre o segundo dia das lives aqui do Thiago Finch, que está em lançamento, né, que é um projeto Nômade Milionário, e a gente teve a primeira live no dia 20 de março, 20 do 3, e agora a gente teve a segunda live no dia 21 do 3 do Thiago Finch, certo? E outra coisa, hein, uma coisa importante, eu não consegui assistir ao vivo ontem, né, eu tava, como você já sabe, eu trabalho com aulas de dança, então eu tava dando aulas de dança de salão, no caso, né, de sertanejo, e aí eu falei assim, pô, quando chegar em casa eu assisto. E eu consegui assistir uma gravação que tava pirata ali no YouTube, consegui assistir ela, porém, no dia seguinte, eu tô gravando isso aqui já na quarta-feira, ele derrubou todas as lives, todos os canais que estavam soltando o conteúdo dele, né? Desde o dia 20 do 3 e do dia 21 do 3, você não encontra mais em lugar nenhum no YouTube. Ele derrubou todas. Os canais o canal que eu assisti ontem, essa live, a gravação da live, eu não consegui mais achar hoje. Então, provavelmente, se você pesquisar no YouTube, você não vai encontrar. Por isso que a gente vai conversar aqui e reagir um pouco, né? Eu encontrei uma gravação, um trecho de uma gravação aqui, vou reagir junto dela, certo? E ela não tá completa, mas mesmo assim vou falar um pouco para você do que aconteceu na live do dia 21 do 3, certo? Então vamos lá. No dia 20 do 3, eu fiz até um vídeo, soltei aqui, vou deixar no card aqui em cima se você não assistiu. Primeiro dia, que foi o objetivo dele, é mais de instigar, né? Ele tá mexendo muito, como ele quer bancar meio que um ator, né? Ele quer fazer um lançamento diferente, tá conseguindo, tá sendo uma coisa diferente realmente no mercado, e ele tá bancando meio que aquele ator e tal, colocando um roteiro de filme em cima, e tá sendo interessante, tá sendo bem legal. Mas no primeiro dia ele não soltou nenhum conteúdo, para falar a verdade. Foi mais uma atuação, ele instigou, falou das viagens dele, né? Mostrando que ele é um cara de sucesso, né? Enfim. No segundo dia eu já achei com conteúdo mais legal. Já achei que ele já achou o conteúdo bacana. E algo diferente, né? No segundo dia, não foi o Thiago Finch que estava atuando. Era o Jack Finch, que é um personagem que o Thiago Finch está atuando. E a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos reagir um pouco sobre isso. Como é que começou a live, tá? Se você não assistiu a live do dia 20 do 3, que foi a primeira, terminou da seguinte maneira. O Thiago Finch estava falando lá na mesa, desligou uma lâmpada daqui assim, começou a ficar meio escuro, teve uma invasão, o cara bateu na mesa, corre, não sei o que e tal. E aí o Thiago Finch acabou a live fugindo. Então ficou aquela cara, tipo, aquele mistério. O que aconteceu? O que vai acontecer e tal? E aí encerrou a live. No dia 21 do 3, na terça-feira, a live começou já mostrando o que aconteceu. Era o Jack Finch, no caso, o personagem do Thiago Finch, que estava invadindo a casa do Thiago. E aí ele invadiu, ele desligou a energia, ele tomou conta da sala lá do Thiago e mostrou um pouco, quis passar a imagem de que ele é o mentor do Thiago Finch, então ele quis mostrar mais autoridade. Qual que é a estratégia do Thiago aqui? Foi bem interessante, se você parar para ver de uma maneira sutil. Primeiro, ele já prendeu a atenção da galera do primeiro para o segundo dia, né? Deixando todo mundo tipo assim, o que aconteceu? Então ele já começa com ação, né? O começo da live do segundo dia já é com ação, já mostrando o que aconteceu e tal. Então isso prende muito a atenção da pessoa e juntando informação com entretenimento. Coisa sensacional, bem interessante. Depois o Jack Finch, ele vai para a sala aqui, né? Pega um flip chart e começa a mostrar um pouco de conhecimento e tal. E qual que é a sacada dele aqui, bem interessante? Como ele tá bancando um personagem, ele consegue fazer elogios à pessoa do Thiago Finch e a ele mesmo, que é o Jack Finch, sem parecer arrogante. Se eu chego aqui e falo para você, eu sou muito bom, eu sou um dos pioneiros na área tal, se eu sou isso, aquilo, parece que eu sou um pouco arrogante do jeito que eu falo. Agora, se é um outro cara, um outro personagem, como o Jack Finch, né? Quando falar o Thiago Finch é isso ou não é aquilo, não transparece a arrogância. Então ele consegue elogiar a pessoa dele, consegue mostrar alguns pontos positivos sem mostrar nenhuma arrogância. Então isso é bem interessante, uma sacada bem legal. E vou mostrar um pouco aqui uns trechos, vou reagir na live aqui do Thiago Finch, certo? Claro que eu não vou mostrar completo, porque não pode, e ele mesmo tá dando strike nos canais, mas o YouTube permite que eu faça algumas reações, certo? Então o começo da live lá, que é o Jack Finch entrando na casa, não temos esse comecinho, porque as lives que eu assisti isso, ontem já derrubaram, caíram todas hoje. Mas tem um comecinho aqui, ó, o Jack Finch começa nessa cadeira aqui, né? É uma cadeira
onde você tem um monitor grande, um monitor não, são três, se eu não me engano, monitores onde você consegue ter uma visão ampla sobre, no caso aqui, o funil do Thiago Finch. E aí ele começa fazendo uma gracinha ali, depois ele vai para o Flip Chart. Vamos ver esse trechinho aqui, ó. O que eu ensinei o Finch a fazer nessa época, antes dele idealizar o seu primeiro produto, foi a seguinte coisa. Ele me perguntou, mas olha só, eu não sei nada. Eu não tenho nada o que ensinar na internet para as pessoas. Como é que, afinal de contas, alguém poderá me pagar 997 em alguma coisa? Ou seja lá qual for o preço. Eu não sou um especialista em um determinado assunto. Eu mostrei para vocês que a informação, literalmente, é a moeda mais cara que existe. E o que muitas pessoas, inicialmente na internet, podem pensar, ao verem alguém dizer, nossa, eu tenho um produto online, eu não tenho a mínima ideia do que vender. Esse problema deve se tornar uma das suas menores preocupações. Se você for inteligente, assim como nós fomos lá no passado, presta bem atenção. Quando você quer pesquisar por alguma coisa online, digamos que você queira solucionar um problema, ok? Você quer fazer uma redação, você quer, eu não sei, fazer uma receita sozinho em casa para poder impressionar a sua namorada. O que é que você faz? Você vai lá no YouTube, com toda a certeza do mundo, que eu sei, e começa a pesquisar por diversas coisas para isso. Você tem o que de respostas? Provavelmente umas 20 páginas. A informação também se torna apenas a moeda mais cara que existe, não quando ela está diversificada, com uma dificuldade igual a você ter que procurar uma agulha num palheiro. A informação só tem real valor quando ela está organizada. É por isso que eu ensinei para ele o seguinte: não interessa, literalmente, o que você sabe fazer, desde que isso tenha um devido valor e desde que isso esteja organizado. Eu lhe mostrei um exemplo de um norte-americano que... Isso aqui foi a grande mensagem da live dele. Ele quis mostrar muito isso, que é a informação, né? O grande segredo para você ter um produto de sucesso, um PLR de sucesso no caso, é quando você consegue organizar essa informação de maneira bem organizada, bem estruturada, com uma boa metodologia ali, mesmo que você não seja o especialista. E é isso que ele fala aqui. Ele até comentou que um erro que o Thiago Finch começou a fazer na época, ele queria vender um produto de um ticket muito alto, que era R$ 997 reais. E ele tinha dificuldade, ele tinha uma conversão baixa, né? Então, durante a live aqui, ele até explica, vou até achar a parte aqui mais para frente, onde ele mostra o desenho do funil que aumentou muito a conversão dele. Que é o seguinte, se você é do tipo de pessoa que vai e vende um produto muito caro, por exemplo, de 997, você vai conseguir atrair, por exemplo, ali, vamos supor que você consegue converter 0,5% das pessoas, porque o resto acha caro, às vezes fica inseguro na hora de comprar, enfim. E uma estratégia simples que ele utilizou aqui, que eu achei bem interessante, foi uma estratégia de você vender um outro produto antes de vender o produto principal, né? Inclusive, eu tenho feito isso nos meus produtos relacionados à dança. Como eu falei, eu trabalho com dança de salão, então eu ensino, por exemplo, a pessoa dançar forró, dançar sertanejo, né? Dançar pagode, por exemplo. E aí, teve uma vez na época da pandemia que eu vendi um curso de dança, no caso, que era o valor de R$500. R$500 não é um valor alto, porque tem aluno meu presencial que paga mais caro que isso. É um valor mais alto que isso. Porém, para o online, como você não tem aquela interação, enfim, então R$500, muitas pessoas ficaram com receio de comprar. Né? Inclusive, eu usei a fórmula de lançamento para fazer esse treinamento, e eu só fiz uma venda na hora de lançar, nos 7 dias, né? Então, estava esperançoso ali em fazer os 6 em 7, fiz uma venda, então faturei R$500 só. E aí, o que eu tenho feito ultimamente? Esse produto de R$500 eu não tenho mais, mas eu tenho feito uma esteira de produtos. Então, tem produto meu, por exemplo, no valor de R$ 9,90. A pessoa compra esse de R$ 9,90, já tem um primeiro contato comigo, já sente um pouquinho de confiança, e aí você abre a porteira, abre o funil. E é isso que ele fala muito dessa estratégia aqui.
né? De você vender uma informação bem organizada, uma metodologia bem organizada. Só que às vezes, se você colocar um tiro alto, né, um ticket muito alto, isso pode ser uma barreira de entrada. Então, o que você faz? Você pega esse funil e abre a boca desse funil, colocando um produto bem baratinho. Quase qualquer pessoa consegue comprar. Um produto, no caso, ele citou aqui o exemplo, Jack Finch, diz que ensinou para o Thiago Finch para ele pegar um produto bem baratinho e vender por R$14,90. Então, na hora que você pega esse produto, coloca R$14,90, a sua conversão para um segundo produto já aumenta bastante. Por quê? Porque quando a pessoa diz sim para você a primeira vez, é muito mais fácil para ela dizer sim para você na segunda vez. Então, isso é, inclusive, é um trabalho até de psicologia. O ser humano ele funciona muito assim, né? Inclusive, técnica, muitos vendedores, aí se você é vendedor, já trabalhou com vendas, você deve saber dessa estratégia. Tem muito vendedor que antes de fechar com o cliente, desde venda de carro, venda de roupa, qualquer coisa do tipo, você faz o cliente dizer sim nas últimas vezes. Tipo assim, pô, você viu que o cliente gostou daquela cor do carro, por exemplo. Pô, você gostou da cor do carro? Sim. Tá confortável então? Sim. Pô, tá. Você gostou de dirigir ele? Você fez o test drive, ficou confortável assim? O carro é gostoso de dirigir? A pessoa sim. Então, como que você prefere fazer? Você prefere dar uma entrada? Vamos fechar agora, então vem comigo. A tendência é a falar sim. Então, eu trabalho até psicológico isso. E ele tá usando essa estratégia aqui justamente no funil dele, certo? Deixa eu ver se eu encontro a parte que ele fala sobre isso. Deixa eu adiantar aqui. Deixa eu colocar mais um trechinho mais pra frente. Obviamente, como eu falei, eu vou colocar só alguns trechos para não ter risco de levar strike, mas para você poder também entender. Estou tentando resumir a live aqui para você, para de repente você que não conseguiu assistir o primeiro e o segundo dia, conseguir assistir o terceiro dia em diante e não ficar perdido, certo? Colocamos nas mãos, possivelmente, de pessoas que querem aprender sobre o assunto para recebermos um feedback, um relatório, entendendo se elas realmente conseguiram absorver, entender e ter resultados solucionando os seus problemas para que possamos vender isso online. Agora, o próprio Finch mostrou um exemplo que ele comprou um produto de $7. Transcreveu isso para o Brasil, colocou nesse modelo, simplesmente utilizando um modelo de páginas multimilionário e passou a vendê-lo por R$47. Se eu não me engano, esse foi o preço. Ele faz 6 vendas por dia desse produto. E o melhor, sem ter que utilizar da estratégia de fazer um único anúncio. Você tem 2 possibilidades no marketing digital para vender os seus produtos. Há o que nós chamamos de tráfego orgânico e há o que nós chamamos de tráfego pago. O tráfego orgânico, as pessoas podem acabar encontrando sobre esse seu produto, essa sua página, de uma forma natural, completamente gratuita. E é aí que elas decidem fazer ação de compras, com todo um modelo que, te lembrando, está dentro de um padrão de vendas multimilionário. O que o Finch passou a fazer é inúmeras ofertas com esse valor e com valores que iam até de R$197 para produtos que ele comprava por $7 ou $15 que seja e vender a esse preço ou a esse preço. Porém, o garotinho, com tudo que aprendeu, não parava por aí. Ele criava a página do produto, mostrando o seu preço, dando uma informação valiosa por através desse vídeo, onde nem ele mesmo aparecia, vendendo a cerca de R$47 ou
a R$ 197 e ainda fazia a essas pessoas uma segunda oferta por um preço um pouco maior, de, por exemplo, R$ 297. Bom, com essas estratégias ele nunca conseguiu me superar, mas no mínimo aprendeu muito bem. E por aqui ainda existe outra coisa muito mais interessante. A coisa é, ao invés de simplesmente enviar pessoas que naturalmente acabavam encontrando essas ofertas, e dando um simples retorno de às vezes 8.000, 10.000 reais todos os meses, sem ter o esforço de fazer um único anúncio, eu lhe ensinei a fazer anúncios para essas ofertas. De que forma? Bom, existem inúmeras plataformas que você pode utilizar da estratégia para aí sim enviar o que chamamos de tráfego pago. O que é o tráfego pago? É quando você entra, por exemplo, dentro de uma plataforma como Facebook Ads e começa a virar o jogo. Aqui hoje eu quero te fazer uma simples pergunta. Você quer continuar vendendo a sua hora e, ao mesmo tempo, simplesmente começar a entrar em todo estabelecimento ou a comprar coisas na internet, se mantendo na posição de um consumidor para o resto da sua vida, ou sendo esperto o suficiente, até mesmo com toda a facilidade que a internet te oferece, ao ponto de você nem precisar de aparecer para se colocar numa posição de vendedor. E aqui nessa parte ele começa a fazer algumas provocações já no caso, né? Porque ele primeiro mostra um pouco da ideia do funil, isso que eu falei para você. Ele coloca um ticket mais baixo, pode ser R$14,90 ou 47, como ele citou aqui. Depois ele vai aumentando, fazendo segunda, terceira, quarta oferta e conseguindo captar um pouco mais de faturamento. Isso que é uma estratégia ótima. E claro, e no meio da live ele vai fazendo algumas provocações. Você vai continuar aí ou você quer vir para cá? Pô, é mais interessante aqui e tal. E vai mexendo no inconsciente da pessoa, que é uma estratégia muito boa, certo? Mas basicamente foi isso que ele ensinou nessa live daqui. E no finalzinho, obviamente, ele tinha que fazer uma puxada para deixar a pessoa ali instigada, né, para a próxima live. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso na terceira live, que falando sobre como que você faz melhor essas ofertas, esses funis, algumas partes de criativo também. E no finalzinho, ele sentou novamente aqui na cadeira, né, falando que o Thiago não dá o crédito para ele, não sei o que e tal, porque ele foi o mentor do Thiago e ele gostaria de um pouco de reconhecimento. E aí o Thiago foi e deixou uma carta aqui de meio que de agradecimento, de reconhecimento. Ele ficou emocionado, enfim. E aí ele encerrou a live indo embora e falando que ia pedir desculpas pro Thiago, porque o Thiago realmente conseguiu, reconheceu ele como o mentor e estava tendo mais resultados. Até mostrou um pouco dos resultados do Thiago Finch aqui com alguns produtos. E ele reconhece, falando assim, pô, o Thiago realmente me superou e tal, não sei o quê. Vou pedir desculpas e ele encerra a live. Vou deixar só o trechinho final aqui pra você ver, ó. Fiquei um pouco impressionado com o que ele está conseguindo fazer. Isso foi quando ele viu os resultados do Thiago. Nossa, né? 72 mil reais em vendas no dia de ontem. Bom, eu devo dar o crédito. É um cara bem inteligente. Agora, o que é isso aqui? Carta para o Jack Finch. É um documento de texto com uma carta. O que está dizendo aqui? Querido Jack Finch,
Hoje eu acordei cedo, descansado. Como há muito tempo eu não me sentia. Quando abri a janela do quarto... Eu não vou deixar rolar o final do vídeo por conta dos direitos autorais, né? Então o YouTube pode ser que corte por conta da música. Mas enfim, ele encerra falando isso aqui, ó. Deixa eu adiantar para você, ó. Ele lê a carta lá, fica comovido e tal, e ele levanta da cadeira e fala, pô, eu tenho que conversar com o Thiago, vou conversar com ele e tal, não sei o que, eu preciso realmente dar os créditos, e ele vai embora e encerra o segundo dia de live. Então, é isso, eu queria fazer um resumo, fazer alguma análise junto com você. Então, ele mostra um pouco do funil, que é uma estratégia que realmente ajuda muito a você abrir essa boca de funil, porque quando a pessoa diz sim para você uma vez, quando ela abre a carteira para você uma vez, passa o cartão, é muito mais fácil para abrir a segunda vez. Então, essa é uma estratégia interessante, usando psicologia, marketing, e dá muito certo. Então, vamos ver o terceiro dia, o que ele vai falar, o que ele vai fazer, e eu vou gravar outro vídeo aqui, mostrando um pouco dos bastidores, fazendo mais uma análise aí interessante. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado. Dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.